Você abrir a sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Abra sua Bíblia conosco, Romanos, capítulo 11, verso 33. Nós leremos do verso 33 até o verso 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, esse texto é um tapa na cara dessa nossa sociedade materialista. É um texto que coloca em xeque a arrogância do ser humano, tão latente, tão presente na nossa cultura, na nossa sociedade. Esse texto, ele é muito importante porque, inclusive, ele nos ajuda a compreender qual é o sentido da vida, qual é o propósito da existência. Eu me lembro quando, ainda no ensino médio, um professor de biologia, no nosso segundo ano, entrou na sala no primeiro dia e disse o seguinte: se alguém aqui conseguir me responder qual é o sentido da vida, eu aprovo ele, não preciso fazer prova nenhuma, nenhum teste, já está aprovado. Ele foi ousado, corajoso, mas eu, crente no Senhor Jesus Cristo, mais maluco, mais ousado ainda. Então eu fui para casa, peguei a minha Bíblia, fiz um tratado teológico, explicando o sentido da vida, entreguei. No próximo dia ele olhou, falei: mas aqui eu não posso aceitar. Falei: você não falou que tinha que ser segundo Darwin, segundo a ciência moderna, você me pediu o sentido da vida, eu estou te respondendo segundo as Escrituras. Ele ficou desconcertado, claro que ele não me aprovou. Confesso que eu fiquei uns 3 meses com raiva dele, depois eu lembrei que eu tinha que perdoar. Gente boa era aquele homem. Mas a grande questão é: qual é o sentido da sua vida? Qual o propósito de você estar vivo? Você já se questionou? E o mais importante, você tem respostas para isso? Porque nós deveríamos ter essa resposta. Nós que seguimos a Jesus, servimos ao Senhor, nós deveríamos ter essa resposta. E essa crise existencial, ela tem assolado não somente a nossa nação, mas o nosso tempo. Todas essas questões relacionadas à psique humana, transtornos de ansiedade, muitas depressões, nem todas, mas muitas estão ligadas a essas questões existenciais, o motivo, o propósito, de fato, da sua vida. Então o texto dessa noite vai nos auxiliar em todas essas questões. Olhando para esse texto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele era uma música. Os irmãos da igreja primitiva cantavam essa canção. Infelizmente nós perdemos, Anani, a melodia, a música, mas ficou a letra. Letra essa não só muito bela, mas inspirada pelo Espírito Santo, por isso que se encontra aqui na Bíblia. E é um poema, uma música que fecha os 3 capítulos mais importantes do livro de Romanos. Talvez dizer mais importante não é mais apropriado, mas eu posso dizer dos mais difíceis de interpretação. Talvez não só do livro de Romanos, mas de toda a Escritura. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, segundo Lutero, é um vinho muito forte, que não é qualquer um que pode beber. Lutero gostava de um álcool, a gente perdoa ele por isso, a gente fica só com as 95 teses. Outro dia, inclusive, aqui eu tenho que abrir esse parênteses, eu falei aqui que beber o álcool não era pecado. E aí algumas pessoas ficaram preocupadas, e eu falei: bom, irmãos, apesar que a Bíblia realmente diz isso, a gente tem que fazer mesmo a ressalva que a Bíblia fala da importância de nós não escandalizarmos os irmãos, a importância de que nós precisamos ser sábios e prudentes, porque o pecado é a embriaguez. Então, entre a embriaguez, que talvez a pessoa não chegue, muitas vezes ela vai cometendo escândalo, ela vai para barzinho, então ela erra em muitos outros pontos e quebra a lei do amor e da sabedoria e do discernimento. Então, voltando aqui, fechando, Martinho Lutero disse isso, apontando para a dificuldade, para a profundidade desses 3 capítulos que são finalizados com esse texto que nós lemos. O texto começa no versículo 33, o autor falando sobre a profundidade, e aqui é uma redundância, um exagero repetido, porque ele fala da profundidade, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E aí, na próxima frase, ele vai repetir a mesma ideia com outras palavras. Ele diz: quão insondáveis
são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, Deus, ele tem um conhecimento tal, é como se fosse uma riqueza imensurável, extremamente profunda, é algo tão incrível, que é inescrutável, que é insondável, ninguém pode conhecer, ninguém pode compreender. E aí ele faz uma pergunta retórica, na verdade duas: quem conheceu a mente do Senhor? Quem sabe o que tem na cabeça de Deus? Quem compreende os projetos e planos de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Quem foi a pessoa que instruiu Deus, deu um conselho para Deus? Ou seja, duas perguntas retóricas para dizer que não há quem possa aconselhar Deus, não há quem possa trazer uma ideia nova para Deus, não há aquele que possa compreender, ainda que minimamente, a mente do nosso Senhor. E aí ele continua: quem foi que primeiro deu para Deus, para que depois recebesse uma recompensa? Ou seja, não há. Então esses versículos eles vão mostrando a grandeza de Deus, da sua sabedoria, do seu conhecimento, de como é difícil para nós compreendermos os seus caminhos de forma plena. Isso é um fechamento incrível para o capítulo 9, 10 e 11. E aí ele chega numa conclusão, um clímax dessa canção, dessa música, que é o versículo 36. Ele resume tudo nessa frase: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto, irmãos, nos ensina, em uma frase simples, que, porque Deus é o dono, o sustentador e o sentido de tudo, nós devemos viver para agradá-lo. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo, depois de teologizar no capítulo 9, 10 e 11, falar sobre eleição, liberdade humana, onde entra Israel no plano da igreja. A conclusão é essa: olha, talvez a teologia ficou difícil, então ele traz isso para uma questão muito prática e para uma questão muito profunda da nossa vida. Ele vai dizer para nós isso: Deus é o dono de tudo, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o sentido para tudo, portanto, nós precisamos viver para agradar a Deus. Esse é o resumo não só dos capítulos, mas eu acho que isso é o coração da Escritura. Isso é o coração da Bíblia. Se nós pudéssemos resumir tudo, esse é o nosso propósito: viver para agradar a Deus. E ele vai justificar, ele vai argumentar, e ele começa dizendo isso, que porque dele. Versículo 36 diz isso: porque dele. Ou seja, Deus é o dono de absolutamente todas as coisas. Isso é muito importante, porque ninguém aqui discorda de que Deus é o criador de tudo. Mas nós temos a tendência de achar que Deus criou o mundo lá no Jardim do Éden, e ainda que você não pense isso, mas muitas vezes nos comportamos como se Deus, após esse período de criação, não só tivesse descansado no sétimo dia, mas tivesse tirado férias na sua eternidade. Pensando talvez você que ele é como Odin que tira os seus sonos de eternidade em eternidade. Não. Deus, ele não só criou todas as coisas no Éden, mas tudo que existe hoje, existe, ainda que obra da mão humana, pela possibilidade criativa que vem da parte de Deus. E Deus não só é o criador de todas as coisas, e mesmo quando não o criador direto, mas indireto, ele é então considerado o autor, o criador. Ele não só é o criador, mas ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo, porque é dele. Então, imagina você que alguém venha morar na sua casa, talvez um sobrinho, talvez alguém que você queira ajudar por um momento, e você dá toda a liberdade para aquela pessoa. Pode comer, pode beber. Se você tem ali 2 carros, você deixa um carro com a pessoa, ela pode usufruir de tudo, mas não é nada daquela pessoa. Ela pode deitar na cama, ela pode usar, às vezes vai ter um quarto para ela, mas tudo é seu. A pessoa pode usufruir de tudo, mas no final não é dela. É exatamente isso que ocorre. Tudo que você tem, seja a sua saúde, o seu corpo, a sua vida, até as questões materiais, você está usufruindo como se fosse seu, mas tudo isso pertence a Deus. É isso que o texto está dizendo. Porque dele, todas as coisas pertencem ao Senhor.
Ele é o dono da sua vida. É Ele que determina o nosso tempo aqui na terra dos viventes. Ninguém morre por acaso, ainda que um acidente possa tirar alguém de uma vida que talvez idealmente seria de uma outra forma, mas Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte. O texto bíblico diz que é Ele que abre a madre, é Ele que faz com que os gametas se fundam. E aí, pensando na ciência moderna, eu estava discutindo com um pastor sobre isso, como que se dá isso, essas fertilizações fora do corpo humano, como que você enxerga isso? Eu falei, meu amigo, dentro do corpo ou fora do corpo, se há fecundação e uma vida é gerada, é porque assim Deus deseja. Deus é o dono de tudo, Deus é o dono da sua vida. Os seus dons espirituais, os seus talentos naturais, inclusive após as aulas de escatologia, nas quartas-feiras, vamos ter um curso aqui de 5 semanas sobre dons espirituais. Incrível, você não pode perder. Seja os seus dons espirituais, seja os seus talentos, tudo isso pertence a Deus. Nessa sociedade onde você cada vez mais é colocado num pódio, num lugar especial, onde as pessoas fazem de tudo para levantar sua autoestima, é muito difícil a gente compreender isso. Mas nós precisamos entender que Deus não deu o que Ele te deu para você fazer o que você quiser fazer com isso, porque afinal de contas Ele deu para você, não. Podemos dizer então que Deus te emprestou, porque o texto está dizendo que tudo é dele. Então os seus talentos, as suas capacidades, tudo pertence a Deus. Seus bens materiais, foi Deus que te deu. Na verdade, foi Deus que te emprestou. Porque o texto está falando que é tudo, então é tudo. Então nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Os nossos bens materiais são do Senhor. Como nós falamos aqui, quando nós trazemos o nosso dízimo, nessa aliança voluntária diante do Senhor, quando a gente traz uma contribuição financeira, não é que a gente vai simplesmente dar uma parte porque a outra parte é nossa. Tudo pertence ao Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. E isso, irmãos, muda completamente a forma com a qual nós lidamos com aquilo que nós temos. Porque se você entende que Deus é dono só de parte da sua vida, parte dos seus bens, você vai ter um estilo de vida. Agora, se você compreende que Deus é dono de todas as coisas, não só idealmente dono do universo, mas é dono do seu universo, isso muda completamente a forma de viver. A gente passa a viver agora como mordomos, como aquele que cuida daquilo que não é nosso, porque na verdade não é dele. Tudo que nós temos é de Deus. E aí ele prossegue dizendo que porque dele e por ele. Ou seja, Deus é o sustentador de todas as coisas. Ele não só criou, ele não só é o dono, mas é por meio dele que todas as coisas existem. É como se Deus estivesse segurando com múltiplas mãos tudo que existe no universo, a sua vida, tudo. E se ele tirasse a mão de baixo, aquilo cairia, deixaria de existir. É por meio dele, não só que as coisas foram criadas, mas é por meio dele que as coisas existem e permanecem. As leis da natureza, não pense que Deus as escreveu e elas caminham por si só. Deus está sustentando. É através de Deus que a natureza se dirige. Ele está ativamente coordenando na sua soberania a criação. Deus é a razão primeira de todas as coisas. É por meio dele. Tudo é através de Deus. Tudo é por meio de Deus. Ele sustenta todas as coisas. E aí, o texto continua dizendo que não só é dele, por meio dele, mas é para ele. E aqui o texto começa a ficar complicado. Porque até aqui é fácil da gente entender, e principalmente na teoria, mas quando ele fala isso, que tudo é para Deus, em outras palavras, o que Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito, é que tudo que você tem, tudo que você é, só tem sentido em Deus. Todas as coisas Deus criou, Deus sustenta,
não é para você, o centro do universo não é você, não é simplesmente porque Ele te ama, porque você é amado demais, então Deus faz loucuras por você, não. Tudo que Deus criou, tudo que Deus sustenta é para Ele. O centro do universo não é você. O mundo não existe para girar ao seu redor. Você não é a pessoa mais importante do planeta. Você foi feito para Deus. Deus é um ser absoluto. Você é uma pessoa relativa. Sem Deus, você não existiria. O que você tem deixaria de existir. Tudo é para Deus. O propósito da vida é Deus. A resposta para suas crises existenciais é Deus. O motivo de você estar vivo é porque Deus criou você para se relacionar com Ele. O centro do universo é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o propósito da sua vida. Qualquer resposta que você dê para essa pergunta, por que eu estou vivo? Qual o sentido da minha vida? Que não passe pela centralidade da sua existência em Deus e em Cristo Jesus, é uma compreensão equivocada. É uma compreensão que não vem da Escritura. E aqui você precisa dar um salto de fé. Porque, de fato, quando você vai fazer a sua missão de vida, num teste vocacional ou usando ferramentas diversas que a psicologia e as ciências humanas nos trazem, é muito difícil muitas vezes a gente compreender isso. E muito difícil às vezes aceitar isso. É muito difícil viver dessa forma. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito certa. As pessoas que vivem uma vida plena, a vida abundante que Jesus disse que estava reservada para nós. Aquelas pessoas que, meio a lutas, tribulações, ao meio aos desertos dessa vida, permanecem firmes, fiéis, são felizes, não são as pessoas que estão sendo tendo seus egos massageados, porque leem muitos livros de autoajuda, porque... Não, essas pessoas elas têm essa vida abundante porque elas entenderam isso, que o sentido da vida delas é Deus, que tudo é para Deus. E eles vivem para agradar a Deus. Então não importa se tem saúde ou se não tem saúde. Não importa se tem recurso financeiro ou se não tem recurso financeiro. A paz, a alegria, a felicidade, a realização. Porque eles não vivem em busca do recurso, não vivem em busca do prazer, não vivem pela felicidade. Eles vivem para agradar a Deus. E aqui que é o salto de fé. Porque as pessoas... elas escutam isso, isso é muito claro na Escritura, mas muitas pessoas, ainda que sejam evangélicos e até alguns já seguidores de Jesus, verdadeiramente regenerados, eles não querem viver dessa forma. Eles não querem viver para Deus. Eles querem mesmo que Deus viva para eles. Eles querem que Deus viva para abençoar os seus sonhos, os seus projetos, mas eu quero dizer isso para você. Seja bem-vindo ao Evangelho, meu querido. Deus não existe por sua causa. Deus não está aí para te abençoar em todos os seus projetos pessoais. Não acredite nessa frase de caminhoneiro, que eu sonho, eu determino e Deus realiza. Não quero rir de você, mas dá vontade da gargalhada. Você não é o centro do universo. Você foi projetado, você foi criado para agradar a Deus. Porque Deus é o dono de tudo, o sustentador e o sentido para todas as coisas. Ele conclui: a Ele seja a glória para sempre. Algumas traduções traduzem até melhor e dizem: glória, pois, a Ele. Ou seja, portanto, se Deus é o Criador, a origem, tudo é dele, Ele que sustenta, e tudo encontra seu propósito nele, o que a gente faz então? Vamos dar glória, pois, a Ele para sempre. Isso aqui, irmãos, não é um chamado para a gente ficar cantando músicas no céu. Esse glória, pois, a Ele seja glória para sempre, não é um chamado para a gente ir para o céu cantar com coros angelicais. Isso aqui é um chamado para que nós possamos viver uma vida para agradar a Deus. Numa linguagem mais teológica, nós somos chamados e criados para viver para a glória de Deus, para a satisfação de Deus. Como diz a Confissão de Westminster, qual o propósito do homem? A glorificá-lo e alegrá-lo para sempre. Esse é o sentido da sua vida. Isso resume todo o Evangelho, toda a ética cristã,
tudo que é esperado de você. Se você quiser resumir todos os mandamentos, você pode resumir nisso. Você precisa viver para agradar a Deus. É para isso que você existe, é para isso que você foi criado. O resto é consequência, o resto a gente vê depois. Primeiro, alinhe sua vida com isso. Você foi criado para agradar a Deus. A Ele seja a glória para sempre. Isso é um convite para você viver de uma forma radical. Uma vez que Deus é o início, o meio, o fim, Ele é o sustentador de tudo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor também da sua vida. Creia você nisso ou não. Portanto, você precisa se render nessa noite e mudar a direção da sua vida. Não simplesmente você que vive distante de Deus, não conhece Cristo Jesus, entrou aqui nessa noite e está sendo confrontado por essa palavra, mas sobretudo, você que diz ser um seguidor de Jesus. Ou é tudo, irmãos, ou é nada. Ou nós vivemos para a glória de Deus, ou não faz sentido nenhum nós sermos crentes e seguir o Evangelho. Deus não existe para te abençoar nos seus projetos. É muito interessante a gente perceber algumas pessoas que caminhavam com Cristo e de repente elas se perdem porque Deus nunca foi o centro. Então elas vêm, elas vão, elas rodam para lá e para cá, mas quando Deus é o centro de tudo, quando a gente entende o sentido da nossa vida, irmãos, não tem como nós nos afastarmos da presença desse Deus. Não tem como o sentido da nossa vida ser alterado, porque é para isso que nós somos criados. E eu quero dizer para você, muito do seu sofrimento, muitas das suas angústias se resolve aqui. A gente escuta as pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente busca pessoas para aconselhar, ovelhas de Jesus, ovelhas desse rebanho, nós procuramos, nós queremos conversar, nós queremos aconselhar e nós ouvimos todos os problemas. Mas a grande pergunta, a grande questão de todos os seus problemas é esse: você está vivendo para agradar a Deus? E é interessante perceber que as pessoas que vivem para agradar a Deus, muitas vezes elas procuram a gente para conversar, para compartilhar um pedido de oração, para compartilhar um problema. Só que elas compartilham a luta, a dificuldade, o sofrimento, a crise, de uma forma quase que não necessitando de um aconselhamento. Porque o grande problema, a grande questão já está resolvida. Ela está vivendo para agradar a Deus, tendo ou não tendo, com luta ou sem luta, feliz ou infeliz, com alegria ou na tristeza, como no casamento. A pessoa está vivendo para agradar a Deus, então ela está satisfeita. Então a gente escuta, é diferente, ela escuta, você ora, você compartilha. Agora, quando a pessoa ainda não entendeu que ela precisa viver para agradar a Deus, aí todo copo de água é uma tempestade. Qualquer coisa é um problema terrível. E as pessoas cogitam, e tem crise, cogitam não cumprir a Bíblia, cogitam não fazer a vontade de Deus, elas têm crise com o que Deus requer delas. Por quê? Porque elas não entenderam ainda que o centro de todas as coisas é Deus e que nós somos chamados para viver para Deus. Você foi projetado para isso. Eu quero te dizer, enquanto você não ajustar a sua vida, enquanto você não viver para agradar a Deus, como o povo no deserto por 40 anos, rodou e rodou mais uma vez naquele deserto, assim vai ser sempre a sua vida. Entre alegrias, tristezas, um bom tempo com Deus e desespero distante de Deus, e esse ciclo vicioso, e no fundo uma vida sem sentido, de forma que se a gente tirar o que você tem, você vai à ruína. É diferente quando nós estamos diante de irmãos e irmãs, como nós temos aqui nessa igreja, que passam por situações terríveis, e eles continuam em paz. Tem a paz que Jesus disse, a paz que excede todo entendimento. Porque eles estão vivendo para agradar a Deus. E as coisas que acontecem com eles ao redor não abala, não afeta. Porque eles estão focados em agradar a Deus. E eles se deleitam na presença desse Deus. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo, isso é, irmãos, a palavra de Deus. Não desperdice a sua vida. Você vai viver na terra só por 70, 80 anos, um corajoso chega a 90. E depois você vai para a eternidade. Você tem uma vida só para viver. Não desperdice a sua vida correndo atrás do vento. Porque o lugar mais alto que você pode chegar não é nada diante da glória de Deus. Seus títulos, suas posições sociais, eu não sei atrás do que você está correndo. Quais são os seus sonhos? Submeta tudo a Deus e faça tudo para agradar a Deus. Não é simplesmente ser evangélico, não é simplesmente mudar de igreja.
é compreender que o sentido da sua vida é Deus. Eu quero perguntar para você então, qual é o sentido da sua vida? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado a sua confiança? Por que você está vivo? Eu acho muito legal pessoas esforçadas que trabalham, que correm atrás e chegam em lugares interessantes. Eu fico muito feliz. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente fica muito triste, porque a gente sabe que essa pessoa não está chegando lá para agradar a Deus. Ela está chegando lá porque ela acha que ela merece. Ela está chegando lá porque ela acha que ela tem que estudar, ela tem que merecer, ela tem que ter mesmo o resultado disso, porque ela é o centro do mundo, da vida dela. É muito triste ver que quando o Senhor quer trabalhar nessas vidas, se tira isso, a pessoa não tem nada. Viva para a glória de Deus. Viva para agradar a Deus. Deus te criou para isso. Esse é o sentido da sua vida. Isso muda como a gente lida com o nosso recurso financeiro. Isso muda como a gente lida com os nossos títulos acadêmicos. Porque a gente entende que, no fundo, se a gente tem algo, é para Deus, é para agradar a Deus. Falar, Senhor, eu fiz isso aqui para te agradar. Então a gente não tem motivo de andar com o nariz em pé, a gente não tem motivo para se gloriar em nós mesmos, a gente não tem motivo para sentir melhor que os outros. Isso radicaliza a forma que a gente lida com o outro, a forma que a gente lida, a forma que a gente vive a nossa vida. Então não é importante quanto você tem, não é importante seu sobrenome, não é importante quais títulos você tem, qual a posição social que você ocupa, nada disso é importante. À luz desse texto, a única coisa que importa é: você está vivendo para agradar a Deus? Você foi criado para isso. Se viver dessa forma, encontrará paz, realização existencial e o sentido de felicidade. Se não vive dessa forma, você está destinado a uma existência terrena de desencantos, desilusões, quando aquilo que você se apega, o vento levar. E aqui não é maldição, não é demônio, não é nada. É matemático. Quem vive para a glória de Deus, se regozija na glória de Deus. Quem coloca sua confiança, seu coração em outras coisas, terá que sofrer o luto, porque fora Deus não há nada que vai realizar a sua existência. Quero orar por você, feche seus olhos.